música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. Toda segunda, o nosso convidado é o Glauco Macedo, coordenador do PROCON Municipal, e ele está aqui mais uma vez para conversar com a gente. Oi, Glauco, bom dia. Um bom dia, Luiz. Um bom dia ao Jorge, ao Marcelo e a todos que acompanham a Manhã do Ouvinte. Que bom estar com você mais uma vez. Olha, se você quiser fazer pergunta para o Glauco Macedo, relacionada ao tema que a gente vai abordar aqui, você pode fazer essa pergunta agora pelo WhatsApp da Rádio Manhuaçu. Mas em texto. Se você mandar o áudio, eu não tenho como ouvir. Se você mandar o texto, eu vou ler, sintetizar e fazer a sua pergunta para o Glauco, tá? Dentro do tema que a gente vai abordar aqui, tá? 988-18-8890 é o nosso WhatsApp. Mas tem que ser texto. Se for áudio, não tem como responder agora. Posteriormente, é possível, né? Mas agora não tem. Ô Glauco, hoje você trouxe para a gente um tema relacionado ao marketing. Como que é esse negócio? Exatamente, Luiz. Hoje nós estamos trazendo o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que é o que limita, né, essa função tão importante e que, quando utilizada da maneira correta, tão proveitosa para o empresário, que é o marketing, né? E o artigo 37, ele vai delimitando, na realidade, não é o que pode, mas ele diz o que não pode. Então, o que não pode? É a propaganda, o marketing enganoso ou abusivo. Sim. Qual que é a diferença do marketing enganoso para o abusivo? Ô, Luiz, o código define de uma maneira assim, muito complexa, sabe? Ele coloca aqui no artigo 37 o parágrafo 1º, então ele estende com diversas características o que seria o marketing enganoso, e também no parágrafo 2º do artigo 37, ele explicita quais as características do marketing abusivo. Mas, para a gente fazer de uma forma mais sintética, eu te diria o seguinte: o enganoso é quando o marketing tem alguma informação falsa. Ele não precisa de ser integralmente falso, tá? Mas é a publicidade, ela inicia-se com uma base verdadeira e insere-se ali um conteúdo falso. Sim. Isso é enganoso. Isso é utilizado para ludibriar o consumidor. E o abusivo é que, muito embora aquela publicidade ela não tenha nenhuma inverdade, ela é utilizada de uma forma excessiva. Ou seja, ela extrapola o ponto e faz com que o consumidor tome atitudes que, de certo, não deveria tomar dentro de um padrão global de ética. Entendi. Agora, é legal o marketing, né? Ou seja, essa utilização dessa ferramenta para que a empresa venda dentro do padrão legal, né, doutor Glauco? Exatamente, Luiz. Ele é não só legal, como fundamental. Tá? Uma empresa que ela não dispõe dessa ferramenta, ela é uma empresa que ela não se desenvolve. Tá? Existem várias formas de marketing, né? Existe o marketing veiculado através dos meios de comunicação, existe o próprio marketing boca a boca, né? Existe hoje o que a gente tem visto muito, que é através de redes sociais. Né? Agora, a função de controle desse marketing, para que não se extrapole e dê palanque para produtos de índole duvidosa, é o que o Código do Consumidor pretende, com isso, delimitar e controlar. Isso é importante, né? Porque, como disse o doutor Glauco, no marketing enganoso, você, de repente, tem ali no início dele inseridas informações verdadeiras. Mas talvez, né, em determinado momento, aquela empresa, com a sua equipe de marketing, introduz algo que não é tão real assim, na tentativa de enganar. E isso aí realmente não é legal. E é preciso que a gente esteja atento, né? Porque são estratégias, infelizmente, que são utilizadas, né, para vender e vender cada vez mais.
Mas o que é que você preparou então, doutor Glauco, para a gente ter assim como exemplo para os nossos ouvintes? Parece até que você trouxe exemplos de algumas empresas, de alguns marketing dessas empresas, né? Sim, Luiz. Trouxe alguns casos que ficaram mundialmente famosos. Sim. Só para que o seu ouvinte consiga identificar, né, este tipo de propaganda. O primeiro exemplo que nós trouxemos é o da Coca-Cola, Luiz. A Coca-Cola foi punida com uma multa de $1.158.908 por publicidade enganosa. A empresa foi multada por usar os termos incoerentes na descrição de determinada oferta. Eu não sei se você se recorda, mas é aquele suco, né, que chamava laranja caseira. Se chama laranja caseira, tá? Então, a Coca-Cola entrou nessa linha de sucos, depois de ter adquirido no Mercosul alguma coisa aqui, uma determinada empresa, e ela colocava, e o consumidor, ao adquirir aquele produto, era na embalagem Tetra Pak, ele era induzido a acreditar que aquilo era um suco natural de laranja caseira. Tinha até os pedacinhos, né? Um pedacinho da laranja. Uhum. E, após a denúncia de uma determinada consumidora, o Ministério da Justiça entendeu por bem que a Coca-Cola não estaria sendo leal, ela estaria ali entrando com uma prática desleal. Por quê? Porque não estava dentro daquela embalagem que estava sendo vendida pura e simplesmente o suco de laranja. Aquilo era um néctar. E quando se coloca néctar nada mais é do que o produto concentrado. Se adiciona água e se adiciona açúcar. Então, quer dizer, ela vendia a ideia de que era o suquinho tirado, espremido da laranja, caseira, como se fosse da casa da gente, que a mãe da gente faz, mas, na realidade, era um produto industrializado, reidratado e adoçado. Interessante, doutor Glauco, porque tecnicamente existe a possibilidade de colocar um suco natural numa embalagem dessa, sem nenhum tipo de outros produtos adicionados, e esse produto vai se conservar? Aí é que está, né, Luiz? O produto natural, a durabilidade dele é muito pequena. Muito pequena. E também ele carrega água. Então, quer dizer, a questão logística de transporte ela se torna muito mais difícil. Eu acho que a viabilidade técnica, a partir do momento que se esteriliza e coloca numa embalagem estéreo, né, que é a Tetra Pak, através dessas máquinas Tetra Rex, ela consegue sim, ela consegue fazer com que isso tenha uma durabilidade aí de uns 90 dias ou mais. Só que, se utilizar o néctar, cada barril de néctar, ele vai fazer com que você possa ampliá-lo com a hidratação aí em 5, 6 vezes. Então, o transporte cai 5, 6 vezes. Tudo fica muito mais reduzido, né? Então, a marca ela não pode, né, numa estratégia agressiva de marketing, tentar vender a ideia de que aquilo é o suco de laranja, simplesmente porque não é. É uma propaganda enganosa. Ludibriando, né, o consumidor. E, infelizmente, é um erro, né, que não pode ser cometido. Mas é bom que a gente tenha esse esclarecimento aqui. Então, esse caso da Coca-Cola, a gente está citando grandes empresas, né, falando da Coca-Cola, que são casos já conhecidos, né, divulgados. Já foi julgado, já houve condenação, já houve multa, né? Então, por isso, a gente está citando aqui para você entender como que funciona. Tem outro caso, não tem? Tem sim. São exemplos de referência na doutrina, né? Quando se ensina na faculdade, né? Eles são utilizados. O outro caso é o caso da Nutella. É um caso bem interessante para quem gosta de doce, Luiz. Você ainda gosta de doce, Luiz? Eu gosto de doce, né? Não tenho assim consumido com tanta frequência, mas gosto de doce. Nutella nem tanto, né? Mas a gente compra sempre no supermercado porque a criançada gosta, né? Gosta, é a criançada. E foi justamente pela criançada. No ano de 2012, a Nutella sofreu graves denúncias. Isso porque, em seus anúncios, a empresa afirmava que o seu produto era elemento saudável para o café da manhã das crianças, além de conter vários benefícios nutricionais. No entanto, tais afirmações não condizem com o que está no rótulo da embalagem, Luiz. O chocolate Nutella, na verdade, ele possui mais de 30 gramas de açúcar e 11 gramas de gordura por porção.
Então, quer dizer, uma mãe da Califórnia fez essa denúncia. Ela, de fato, ela comprava, ela adquiria Nutella no supermercado, acreditando que ela estaria dando para o filho algo que seria saudável, algo que contribuiria com o desenvolvimento da criança. Nutritivo. Nutritivo. Sendo que, na realidade, não era nada disso. Ela estava dando açúcar e gordura. É algo que não acrescentaria em nada à saúde dele e, pelo contrário, poderia até causar algum malefício. Não se está aqui querendo dizer que ninguém deve comer Nutella. Deve sim, mas sem ser enganado pela propaganda. Então, eu quero dar um presente para o meu filho porque ele vai comer um docinho depois do almoço, que eu, mesmo sabendo que não faz tão bem, ele vai ficar feliz com uma colherzinha de Nutella. Ótimo. Aí, tudo bem. Agora, dizer que aquilo no café da manhã vai fazer o desenvolvimento do seu filho ser muito melhor é uma enganação e foi severamente punida com 3 milhões de dólares. Foi a multa para a Nutella. Aí está, mais um caso, né? E servindo de orientação quanto à escolha na hora de se definir, né, o que a gente vai oferecer para as crianças e para nós mesmos no dia a dia, né? A gente tem aqui o lado comercial. Temos aqui o lado do marketing de enganação, marketing enganoso, né? Nós temos aqui informações falsas dentro desse marketing e também estamos falando daquilo que é importante a gente definir como alimentação a partir dessas enganações para que a gente tenha mais qualidade na nossa saúde. Então, na verdade, no contexto a gente fala disso também. Tem outro caso, não tem? Tem sim, tem outro também de uma marca muito grande, de uma empresa famosa, que é a Danone. No caso, a marca é o iogurte Activia. Sim, conhecidíssimo. Conhecidíssimo, inclusive, é até muito recomendado aí nas mídias, né, para pessoa que tem intestino preso, né? Exatamente. Esse é o problema. O problema está aí? No intestino preso ou no marketing? No marketing. Porque, muito embora ele tenha sido vendido, né, com aquela propaganda de índole científica, onde se colocava um médico ou alguém de paletó branco, eu não sei se era realmente um médico, dizendo que havia uma comprovação científica de que aquele produto regularizaria a flora intestinal, alguma coisa assim. Isso nunca foi comprovado cientificamente. Sim. E na ausência da comprovação científica, né, a Danone foi penalizada e teve que pagar, olha só, Luiz, 35 milhões de reais para alguns consumidores. Tá? Além disso, precisou reformular as afirmações feitas na publicidade. Por mais que aquele produto seja um produto bacana, por mais que ele não faça mal, não é o caso aqui de açúcar, não é isso. Agora, a ideia que se vendia para o consumidor era que era cientificamente comprovado que o iogurte Activia, ele fazia bem, ele regularizaria a flora intestinal. E isso pode ser, pode não ser, mas não foi comprovado cientificamente, e daí a falha na estratégia de marketing adotado pelos representantes aqui da empresa da Danone. Se o marketing viesse com a informação da seguinte forma: esse produto, estudos apontam uma melhora da flora intestinal, seria diferente do que uma confirmação científica de que vai melhorar. Né? É diferente. É o jeito de falar, né, Luiz? Né? É a forma, porque não se está dizendo aqui nem que a Nutella, nem que a Activia, nem que o suco de laranja caseiro, que sejam produtos ruins que façam mal à saúde. Nada não disso. Não é né? isso. Agora, quando você atrela isso a um determinado resultado, a uma promessa, essa promessa tem que ser cumprida. Porque se essa promessa não for cumprida, você está diante de uma propaganda falsa. Ô, doutor Glauco, e essas pessoas que entraram aí na justiça contra essas empresas que você citou, elas buscaram a justiça, buscaram os PROCONs, como que foi? E o que a pessoa pode fazer se ela se sentir nessa necessidade? Os caminhos são muito variados, né, Luiz? Porque o que a justiça exige hoje, e é uma exigência que ela não está atrelada à legislação vigente, mas é muito prudente, e é questão de bom senso, é que sempre se inicie todo e qualquer tipo de reclamação numa via administrativa. Então, primeiro, antes de ir para a justiça, é conveniente que se vá
ao PROCON. Se não quer ir ao PROCON, porque o PROCON tem muita gente, o PROCON, não sei, não, tem algum motivo que eu não quero ir no PROCON. Eu acho que eu vou ver o Glauco lá e o Glauco não é legal. Bom, então não vai ao PROCON. Mas usa o consumidor.gov. Tá? Que também é uma outra prática, uma alternativa. Né? E sempre tentando essa solução amigável. Não conseguindo a solução amigável, o que se faz? Aí, em último caso, é sempre bater as portas do Poder Judiciário, porque é ali onde se tem esse poder de determinação. Sim. Sobre esse tema, ficou faltando alguma coisa para falar? Eu acho, talvez, Luiz, só para que a gente passasse assim por alto a questão dos serviços. Também seria interessante. De uma maneira super rápida, nós vemos, algumas vezes, alguns profissionais, né, os profissionais liberais. Muito embora a esmagadora maioria seja composta por pessoas seríssimas, sempre existe ali também os que abusam, né, da sua profissão e até da sua classe. Né? Eles dificultam até mesmo a credibilidade da classe. Então, nós temos ali os médicos. Né? Os médicos, a grande maioria, são pessoas abnegadas, pessoas que vivem em função dos pacientes, pessoas que não têm nenhuma vida pessoal. Né? Trabalham muito, eles né? se dedicam totalmente. Então, isso é bom a gente reforçar, porque senão fica parecendo que a gente está aqui. Né? Bom, agora vai ter lá um médico que ele vai prometer um resultado, prometer cura, prometer resultados, às vezes, estéticos, enfim. O que ele vincula como forma de tratamento, que a obrigação dele é uma obrigação de meio, como um resultado final, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Primeiro, porque a obrigação dele não é obrigação de fim, de meio. Ele não pode dizer, você vai tomar esse sorinho colorido, sabe, e vai injetar essa vitamina durante... A gente tem visto isso muito em redes sociais, tá? Umas vitaminas milagrosas, umas coisas desse tipo. E você vai injetando isso aí durante alguns meses, e aí você vai curar do seu câncer, você vai curar do seu problema, a senhora vai sair toda feliz da cadeira de rodas pulando pela rua. Isso não é verdade. E se não é verdade, ele tem que ser limitado. E os nossos conselhos de classe, infelizmente, eles não agem a contento. Eles não agem punindo esse excesso. E, às vezes, isso vai também desembocar na justiça. Então, aí está. É mais uma modalidade de marketing que pode, sim, ser usada, mas aquilo que se informa tem que ser realmente de confiabilidade. Não são promessas, né, que podem ser feitas aí à torta e à direita, sem você ter a confirmação de resultado. Né? É isso, né? Então, vamos ficar atento, né? Exatamente, Luiz. Glauco Macedo, muito obrigado pela presença hoje aqui conosco, mais uma vez, e até a próxima semana, se Deus quiser. Ô, Luiz, eu que agradeço a oportunidade que você dá à Prefeitura de Manhuaçu, ao PROCON, e a mim, Luiz, que sou seu fã há mais de 20 anos. Se você soubesse como eu fico feliz de estar aqui sentado ao seu lado, você não me chamaria apenas na segunda, mas na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tá certo. No final de semana a gente se encontra na igreja. Na igreja. Graças a Deus. Tá certo. Muito obrigado, Glauco, pela presença. Eu que agradeço. Um abraço para o Marcelo, um abraço para o Jorge. Vamos em frente. Isso aí. Após o intervalo, eu sigo pelo rádio com a Manhã do Ouvinte. E amanhã o nosso convidado será o Matheus Coelho, psicólogo, falando para você aqui nesse horário das entrevistas. Obrigado ao Marcelo, ao Jorge, toda a nossa equipe. E até daqui a pouquinho na sequência aqui pela Rádio Manhuaçu. A você que esteve no vídeo, Facebook e YouTube, meu muito obrigado. Até já. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM. Rádio Manhuaçu é assim, feita pra você, feita pra mim, 710 AM. É mais ou menos assim. Disseram que o rádio seria engolido pela TV, que seria atropelada pela internet, pelos streamings e pelos podcasts, que o jornalismo seria abocanhado pelas redes sociais e que tudo viraria algoritmo. Não é.